Fala, gente, estamos hoje na nossa aula de número 5 com o tema relacionamento com Deus aqui no nosso canal Escola da Palavra, onde de uma forma simples e poderosa você vai aprender a palavra de Deus, sem ego, sem vaidade, sem qualquer presepada que possa atrapalhar a sua fé, mas aquele arroz e feijão poderoso que realmente vitamina o nosso corpo, alma e espírito. Mas antes de nós entrarmos na aula propriamente dita, eu quero convidar você a se inscrever no canal, a ativar o sininho e a estar acompanhando conosco aí todas as aulas que nós vamos ter, não só sobre relacionamento com Deus, mas também sobre pecado, Espírito Santo, Cristo, igreja e muitos outros assuntos pertinentes àquilo que diz respeito à caminhada cristã. Bom, gente, vamos ao que interessa então, aula de número 5, nós estamos falando sobre relacionamento com Deus. Você que não viu ainda, você que está vendo essa aula pela primeira vez, veja as outras aulas, porque nós estamos construindo uma base para entrar na aplicação do relacionamento com Deus. E nós estamos falando, ou melhor, explicando como que o relacionamento de Deus para com o homem começou. Desde o jardim, passando pela lei até em Cristo. Nós já falamos muito sobre o jardim, saímos do jardim, explicamos ali sobre os patriarcas. A gente vai ver que mesmo com o pecado de Caim, Deus ainda deu chance, Deus ainda falou, Deus ainda se relacionou com Caim, mas este não quis. A gente vai ver que então Adão gera Sete, então vem a geração de Sete, Enos, Cainã, Malalel, Jared e aí Enoque. E a Bíblia diz que Enoque, ele andou com Deus. E eu te pergunto, como que uma pessoa que não tinha o que a gente tem hoje, uma igreja, uma Bíblia, um culto litúrgico, um conhecimento profundo, essa pessoa ela conseguiu andar com Deus, e nós que vivemos na graça, temos a revelação do Filho, temos as primícias do Espírito, temos uma dificuldade enorme de nos relacionarmos com o Senhor. Então, gente, isso é muito sério. Eu quero trazer um alerta para você. A gente vai ver que Enoque, ele andou com Deus. E ele não somente andou com Deus, mas andou de tal forma que Deus o tomou para si. Deus, ele quis Enoque com ele. Enoque não passou pela morte. Isso é muito forte. Depois Enoque ele gera Metusalém, Metusalém gera Lameque e Lameque gera Noé. E em meio a uma geração totalmente corrupta, a gente vai ver que Noé também ele andou com Deus. E Noé achou graça diante de Deus e Deus então escolheu para que Noé viesse a dar continuidade à raça humana. Mas Noé, antes disso, ele andou com Deus. E novamente nós vemos uma pessoa que vivia numa geração corrupta, que vivia num tempo onde não tinha um conhecimento tão aprofundado como nós temos, mas mesmo assim ele foi capaz de andar com Deus. Então o que está faltando para que nós venhamos andar com Deus? Eu quero alertar você nessa aula. Eu quero dizer para você que sim, nós podemos nos relacionarmos com Deus. A nossa vida com Deus não pode se resumir somente a um culto de domingo ou um culto de terça, de quinta, somente no momento que tem os eventos da igreja. Não, nós temos que nos relacionarmos com Deus todos os dias. Mateus 28, Jesus fala: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E eu poderia aqui citar, passar por todos os patriarcas, passar pelas pessoas da lei, porque nós vemos que na lei também a gente vai ver que apesar da distância por causa do pecado, o homem não tinha o Espírito Santo como ele tem agora. Nós vamos ver que pessoas andavam com Deus. A gente vai ver, por exemplo, Moisés, que Deus falava face a face. Josué, que mesmo sendo de um patamar inferior de Moisés, a gente vai ver que Deus falava com ele. Nós entramos nos Juízes, a gente vai ver juízes que Deus falou. Gideão, por exemplo, um homem que tinha medo, estava ali escondido, mas Deus foi e falou com ele. O par de Sansão, o próprio Sansão. Samuel, que foi um juiz e um profeta, o qual Deus usou
para revolucionar a sua geração. E aí a gente vê então Davi, o homem segundo o coração de Deus, que infelizmente ele matou e adulterou, mas por entender que Deus é misericordioso, Davi foi um cara que achou arrependimento em Deus, pagou um preço caríssimo por causa do pecado. Deus não deixou de fora o pecado que ele cometeu, mas mesmo assim, Davi, ele se relacionava com Deus, ele ouvia a voz de Deus. Você vai ver que Davi, ele recebe a planta do templo que Salomão construiu. Davi publicou vários e vários salmos, e até o próprio Salomão teve uma revelação de Deus após 1000 sacrifícios. Deus falou com ele: o que você quer que eu te faça, o que você quer que eu te dê, o que você pedir, eu te dou. Então, gente, eu estou só fazendo um apanhado, desde a era patriarcal, desde a era da inocência, passando pela lei, para mostrar para você que sim, nós podemos ter um relacionamento extraordinário com Deus, principalmente na graça, principalmente com o Espírito Santo, principalmente na revelação do Filho de Deus. Eu vou fazer para você uma pergunta muito interessante, que eu sempre faço nas minhas ministrações. Quem tinha mais conhecimento de Deus, você ou Abraão? É claro que é você, é claro que sou eu. Abraão não tinha revelação do Cristo, do Espírito Santo, da palavra, da igreja, do corpo, do sacrifício como nós temos hoje. Mas você vai ver que Abraão foi considerado o pai da fé. E por que isso? Porque o segredo não é ter muito de Deus. O segredo é valorizar e potencializar aquilo que por Deus já me foi dado. Então, se nós valorizarmos e potencializarmos aquilo que por Deus já nos foi dado, a nossa vida com o Senhor nunca mais será a mesma. Então, a partir da próxima aula, eu vou começar a entrar nas ferramentas de busca que o Senhor deixou para nós. Pois Deus, ele deixou um relacionamento, mas não é de qualquer jeito. Assim como com Adão era por meio do jardim, ele não entendeu, a gente vai ver que na lei era por meio dos mandamentos, dos sacrifícios, das formas de sacrificar. A gente vai ver que haviam regras para que isso acontecesse. E hoje, no Novo Testamento, também existem ferramentas para que isso possa acontecer. Nós vemos aqui dois extremos: pessoas que são religiosas demais e colocam um jugo pesado demais para se relacionar. Nós vamos também desmistificar isso. E pessoas que acham que é de qualquer jeito. Não, Deus está no meu coração, me aceita, e não é. Então nós vamos entrar no equilíbrio da palavra e nós vamos falar aqui das 10 ferramentas deixadas por Deus para que eu e você venhamos a ter relacionamento com Ele. Por isso, não perca a aula de número 6, onde nós vamos falar sobre isso, tá bom? Espero que você esteja gostando. Deixe o seu comentário, deixe o seu like aqui, tá bom? Compartilhe esse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, porque assim o YouTube entende que esse conteúdo, ele tem um valor, ele é considerável e nos ajude a proclamar a palavra de Deus de uma forma muito necessária no nosso Brasil, que é a forma do ensino, simples, porém poderoso. Deus abençoe, até o próximo vídeo, tamo junto, te vejo lá.